Olá, telespectadores da TV Zoom, bem-vindos ao Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova, Friburgo. Devido à situação de pandemia, estamos aqui nos estúdios da Estácio, com todas as normas de segurança, sem a produção dos alunos. Fizemos a produção pelos professores para evitar qualquer possibilidade da gente ter aí os nossos alunos e colaboradores infectados. Mas estamos aqui para dividirmos com você nossas reflexões sobre a Estácio, sobre Friburgo e a nossa região. Agradeço o carinho da sua audiência e já peço atenção para entrar na sua casa, no seu trabalho, para a gente bater um papo. Em 30 segundos, depois da vinheta, aí estaremos de volta. De volta com o Estácio Entrevista, e hoje a gente vai receber o coordenador do curso de Educação Física, professor Otton, que está aqui no Estácio Entrevista. Bem-vindo, professor Otton, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra para mim, agradeço também o convite e estou aqui para ajudar, informar, divulgar tudo que é pertinente ao curso de Educação Física, né? Muito obrigado, professor. Professor Otton, me diz uma coisa, eu tinha aquela visão de que profissional de educação física trabalhava em escola. Aí a gente convivendo aqui na universidade, só vai mostrando pra gente que não é só isso, e aí eu comecei a ter aquela noção que é o profissional de academia também. Mas é isso, ou tem mais, o campo é maior e eu que, leigo no assunto, não entendo? Muito mais amplo do que você imagina, né? Dentro da escola, óbvio, e aí a gente tem o campo que é o fitness, temos o campo de saúde. O mais interessante, eu falo isso para os meus alunos nas aulas, é a amplitude de opções de serviços que o profissional de educação física tem ultimamente, dentro dessa condição de situações de trabalho, situações de serviços que a educação física pode fornecer. Podemos trabalhar dentro de empresas, podemos trabalhar dentro de hospital, posto de saúde, nós temos condições de trabalhar, lógico, academia, na rua, nas praças. A gente pode atuar em qualquer parte dentro do contexto de qualidade de vida. Professor, eu tenho uma visão, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, porque realmente eu não entendo, que a educação física vem sendo um pouco desvalorizada nas escolas. Eu sou de uma época que a educação física era uma disciplina obrigatória, com nota, e eu me lembro de passar praticamente o meu período escolar todo, eu não lembro se no terceiro ano do ensino médio, mas os outros anos, certamente com aula de educação física. E eu vejo hoje que tem muita escola que não tem, eu não sei se eu estou falando besteira, como que está isso? Assim, dentro do contexto a nível área formal, né, a área escolar, infelizmente, a gente identifica, e eu posso dizer que não são todas as instituições assim, mas eu vejo um nível alto de profissional de educação física dentro de escola, mas eu também vejo um nível muito baixo de profissional de educação física. Tem profissionais que realmente aplicam prova, investem realmente no aluno, que eu entendo dentro da faixa etária de criança, né, de criancinha até o adulto, a faixa etária escolar, vamos botar dessa forma, é a mais importante, porque ali a gente já prepara o aluno para o dia a dia normal dele, na faculdade, no trabalho. A gente pode dar condições físicas, mentais, dentro da escola para que aquele aluno tenha uma motivação maior, ele tenha a condição, uma leitura física, que ele precisa cuidar do corpo, ele tem uma condição mental que ele tem que cuidar da saúde a nível até do alimento, não é da nossa área, mas a gente pode indicar, olha, não come salgadinho, não come isso,
come fruta, a gente então assim, a gente pode trabalhar um contexto dentro da escola pensando no futuro dessa criança. E eu vejo isso aqui em Friburgo. Em algumas escolas isso existe. Ok. Isso existe. Então tu vê que eu tinha uma visão que não estava perfeita. As escolas continuam rodando com a educação física. Continuam. Mas existem escolas que não têm essa preocupação tão preocupação grande. Tem até escola que não tem estrutura para que o professor possa ministrar a sua aula de uma forma prática, né? O curso de Educação Física é um curso grande, um curso muito procurado aqui na Estácio, um curso bem avaliado. Sim. O pessoal procura por quê? Porque é para trabalhar em academia, isso que é o filão hoje? Como é que é esse babado aí? É uma febre, né? Eu vou falar da minha época como aluno. Eu sou ex-aluno da casa. Eu me formei na turma de 2004. E nessa época, no ano de 2004, eu lembro bem, porque eu fiz a minha monografia, foi em prol de fazer uma pesquisa dentro das academias de Nova Friburgo. Tinham 8. Na cidade de Friburgo tinham 8 academias. Hoje, se você olhar ali naquela região ali do Paissandu, tem muito mais do que 8 só naquela região. Entendi. E aí, se a gente colocar distritos, bairros, é uma infinidade de estúdios, de treinamento funcional, de core, de academia, em vários centros, natação, escolinhas de futebol. A gente vai olhar em tudo quanto que é locais, o incentivo e o investimento de prática de atividade física, né? Então, uma profissão que está muito focada na atualidade, porque as pessoas estão se preocupando com o corpo, com saúde. Com... E ainda mais essa época que a gente está passando, né? A época do Covid, foi um processo que nos assustou, porque a gente também identificou muitas academias, muitos estúdios que fecharam. Não estavam preparados para o que a gente recebeu, né? Mas outras academias, outras não, a grande parte de empresas se reinventaram. Aulas virtuais, começaram a fazer atividade dentro de um local, até um estúdio como esse aqui, e começaram a passar para alunos. Aí agora entrou essa mídia, entre aspas, essa moda remota, onde a gente, o professor está de um lado e o aluno fazendo a prática do outro lado, o professor olhando o aluno fazer, identificando se ele está com a postura correta, se ele está fazendo o movimento correto, e a gente teve que se reinventar. Agora, foi uma situação onde eu entendo que a educação física, a gente tem a grande ênfase da educação física é a prevenção da saúde e a qualidade de vida, ponto. Dentro desse contexto, dessa realidade que a gente está vivendo, houve um processo. E aí eu não tenho esses números para poder confirmar, né? Mas a gente ouve nas mídias, ouve nas histórias dos profissionais. O alto índice de depressão, o alto índice de obesidade, o alto índice de comer em excesso, porque muita gente ficou em casa. Sim. Muita gente ficou isolado. E aí eu vejo isso como uma boa oportunidade de negócios. De que forma? Muitas pessoas, eu perguntei isso em alguns donos de academia, porque eu comecei a andar as academias, para fazer esse tipo de pesquisa, porque está diretamente relacionado na nossa profissão. A minha pergunta para eles foi a seguinte: professor, você recebe novos alunos hoje? Ou você só teve o retorno dos seus alunos antigos? Otton, é absurdo. Muita gente chegando aqui porque eles identificaram nesse tempo que eles precisam mudar o ritmo, eles precisam mudar o estilo de vida. E aí eles começaram a vir procurar. Até na rua, se você olhar na rua, a quantidade de pessoas... Eu comprei uma bicicleta lá em maio, eu fui em 2 lojas, eu fui pesquisar preço, só para você entender aonde eu quero chegar. E nessas 2 lojas, repleto de bicicleta, de bike, ok. Na outra semana, quando eu fui ver para fechar o negócio, já não tinha mais nenhuma bicicleta. E o que me mostrou, e o que a gente vê na rua, a quantidade de pessoas que começaram a fazer alguma atividade física decorrente ao que a gente está passando. Então, a nossa área está
Está em expansão. Está em expansão. E é por isso que o curso reflete isso também, com a demanda boa. Sim. O curso é de manhã ou é à noite, Arthur? Manhã e noite. Manhã tem hoje, atualmente, a gente tem, vou falar uma parte técnica, mas a gente tem 2 currículos, né? Um currículo na parte da manhã e de noite, e o novo currículo, que foi uma determinação que foi autorizado pelo MEC, que o nosso curso eram 2 entradas, ou licenciatura ou bacharelado. Agora, já do semestre passado para esse semestre, houve essa mudança, que é uma entrada só, para tanto licenciatura como bacharelado, são disciplinas em comum até o 4º período, e do 5º período para frente o aluno vai escolher ou licenciatura ou bacharelado. Um pouco parecido com as engenharias, né? Então, o curso tem a opção do aluno estudar de manhã ou à noite? Tem a opção da manhã e da noite. Tá. E aí a licenciatura é se ele quiser trabalhar em escola, é isso? Escola, exatamente. E o bacharelado é o quê? O demais? As áreas informais. Aí vem academia, estúdio, piscina, escolinha de futebol, centros de treinamento funcional, Okay. todos E o aluno pode fazer os 2? Não. Há um estudo, há um projeto, extraoficialmente falando, que a Estácio Rio, né, junto com a gestão nacional do curso, encaminharam para o MEC para ver essa possibilidade. Mas hoje ele termina e depois ele pode fazer o outro curso. Termina um e depois puxa o outro com as outras matérias que faltam. Matrícula sem vestibular, segunda graduação, para fazer as matérias que faltam. É vantagem. Isso existe. Porque aí o cara abre o leque para ele poder trabalhar em qualquer lugar, né? Abre. E deixa eu te fazer uma curiosidade. Treinador de futebol, de basquete, não importa. São profissionais de educação física ou só o preparador físico é obrigatório ser formado? Como também, que é isso? Dentro do nosso conselho, né, a gente tem um conselho de educação física. Dentro das leis que perduram, né, que estão dentro, são vigentes, é obrigatório o técnico ser profissional de educação física. Então o técnico e o preparador físico. Exatamente. Aí os auxiliares é que não necessariamente. Também? Auxiliar também. Ah, eu não sabia. É porque na hora do treinamento, porque a competição é uma coisa, né? Mas na hora dos treinos, do dia a dia, se faz necessário de uma equipe. E essa equipe, se a gente mexe com atividade física, com exercício físico, programado, prescrito, precisa de um profissional. Entendi. Então a equipe é toda formada, que aí o fisioterapeuta, o médico, enfim, então. Isso, eu tinha essa dúvida, eu não sabia se era só o psicólogo. Tem até TI. Tem a parte de jornalismo, tem o marketing. Assessoria. Quando as equipes nacionais, que eu digo seleções brasileiras, se você olhar ao redor, eu falo mais do vôlei porque é a minha área, né? Você vê uma equipe ali de 30 pessoas com formações diferentes, tudo em prol do vôlei. Isso que é legal, porque você tem uma pessoa de estatística que tem que estar ligada ao TI fazendo atividade estatística. Não tem outro processo que não tem um profissional específico para isso. Né? Isso é muito importante. Não é à toa que o Brasil está nessa condição liderando o ranking mundial de vôlei quase 20 anos. Há muito tempo. E o profissional de educação física, nessa interseção com outros profissionais, sim, a multiplicidade. Como é que se dá isso? Quer dizer, o diálogo é bom? Eu vejo que sim. Aí a gente pode botar dentro da questão, né? Essa semana eu estava falando sobre isso. A gente tem uma equipe, por exemplo, se a gente for trabalhar dentro do hospital, essa área de saúde, ela está sendo muito nova na nossa profissão. Aqui, por exemplo, em Nova Friburgo, a gente não tem nenhum profissional dentro de posto de saúde, dentro de hospitais. Tudo bem, mas a gente já vem conversando, o secretário de saúde, pessoas ligadas à área de saúde, a gente já está começando a identificar que se faz necessário um profissional dentro desse contexto. Então, vai abrindo portas. São portas abertas, né? O nosso curso é da saúde também, né? Entendi. E a gente entra dentro de um contexto onde a gente precisa identificar, vamos lá,
Qual área da saúde que a gente pode trabalhar dentro do hospital? Qual área da saúde que a gente pode trabalhar dentro do posto de saúde? Exemplo, na última reunião que eu tive com o secretário de esporte, secretário de saúde, numa reunião de meia hora, nós conversamos, eu recebi do secretário de esporte, todos os postos de trabalho aqui tem uma academia da terceira idade ao lado. A gente entende que o médico, junto com o fisioterapeuta, junto com a nutrição, eles se falam. Se todo mundo entender que cada um pode trabalhar na sua área e junta a gente se torna uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho um aluno que tem um nutricionista que se alimenta bem, eu tenho um aluno que, se tiver algum tipo de patologia, o fisioterapeuta pode cuidar, prescrito pelo médico, vem do médico. A atividade física pode vir do médico. Ó, você não precisa, nós não vamos, estou citando um exemplo. Fazer uso de medicamento. A gente não precisa fazer uso de medicamento, mas você pode fazer esse tipo de atividade física. Vou te encaminhar para um profissional de educação física. Agora é com a gente. Entendi. Bom, pessoal, vamos para o nosso intervalo, beber uma aguinha aqui e já voltamos com o Estácio Entrevista. É rapidinho. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o PAR. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Hoje estamos nos estúdios da Estácio aqui no Sanssouci, nas Brownies, e estamos recebendo o professor Otton Sérgio, que é o coordenador do curso de Educação Física aqui da Estácio Nova Friburgo. Estamos conversando um pouco sobre atividade física e a profissão de profissional de Educação Física. Professor Otton, qual é a importância do esporte na vida das pessoas e quando é que assim, como é que se desenvolve o gosto pelo esporte? Como é que a criança, tem crianças que às vezes têm mais aptidão, outras não gostam tanto, como é que é isso? Como é que se forma isso? Você tem isso? Isso foi estudado? Como é que é? Então, vamos num processo, porque a gente tem uma realidade um pouco diferente hoje dos alunos que a gente recebe. Foi até um assunto que você até colocou na parte anterior, em relação às academias. Os alunos hoje, a febre das pessoas que estão na rua, as pessoas procuram a educação física em prol do que eles encontram dentro de um centro de treinamento, dentro de uma academia. Eu sou da época que eu me apaixonei pela educação física, eu me apaixono pela educação física desde os meus 10 anos. Quando eu era do ensino segundo grau, da minha época era segundo grau, acho que da sua também, eu que organizava todos os torneios dentro da escola, e eu não era professor. Tinha um professor de educação física, mas eu ajudava ele a organizar. Então eu amava jogar. Eu jogava basquete, eu jogava vôlei, eu jogava handebol, jogava, enfim, nadava. Não era o meu forte a natação, mas eu fazia o esporte. Mas na minha época não tinha esse boom de academia, como tem hoje. Entendi. E isso se tornou uma coisa natural dentro desse contexto. Quando a gente tenta organizar alguns eventos aqui esportivos, a gente tem, por incrível que pareça, a gente tem uma certa dificuldade de trazer os alunos, por exemplo, na minha época, a gente fazia torneio e tinha muita gente que queria jogar tudo. Agora, hoje não. A gente tem uma certa dificuldade, porque esses nossos alunos atuais que eu digo 5 anos, 6 anos para cá, esses alunos, eles não tiveram a vivência do esporte jogado. Entendi. O esporte, para mim, trouxe a relação, aquela situação de relacionamento, aquela situação de respeito, aquela situação de honestidade, de ética, porque os jogos têm regras. Eu não posso tocar. O futebol tem contato, o handebol tem contato, o basquete tem contato, o voleibol não tem contato físico, né?
E dentro desse contexto, nessa época que eu jogava, tinha campeonatos aqui, na época dos Jogos Industriários que tinha aqui. Eu me apaixonei pelos esportes, nessa época eu tinha 16 anos, eu comecei a jogar vôlei nessa época, vendo esses torneios que a gente tinha na cidade, que eram enormes. Sem querer te interromper, Sim. Otto, mas aproveitando o teu gancho, eu tenho uma sensação, e se eu estiver errado, que Friburgo, a política pública do esporte para a criança é ruim. Não estou falando da prefeitura, não estou falando geral. Por que eu tendo essa sensação? Eu morei no distrito de Conselheiro, muito tempo, lembra que eu morava lá no Prado, né? Hoje eu moro no Jacino, e eu acho aquele distrito muito grande, mas eu não vi assim uma praça com um lugar para o cara jogar um tênis, um basquete. Eu moro lá na chácara, pode ser que eu não conheça, mas eu não vejo assim uma quadra, um lugar para o garoto que quiser jogar um futebol. E aí, como os terrenos baldios também foram acabando com as construções, sei lá, eu sinto assim, eu sou um garoto que mora no Floresta, que mora em São Jorge, ou Conselheiro, e eu quero me reunir com os amigos para jogar um futebol. Tem isso. Eu não consigo enxergar isso muito. Eu não sou da área. Hoje Conversa com a gente sobre isso aí, ó. Você citando o exemplo do futebol, se a gente olhar aí, nós temos espaços mais particulares. Existe hoje um processo, eu não tenho certeza, porque eu acho que foi inaugurado durante a pandemia, e eu não vi com os olhos. Parece que a última gestão da municipal do esporte, eles inauguraram aquele espaço que tem ali na Via Expressa. Ele não é, se eu não me engano, ele é da Secretaria de Cultura e não do esporte. Mas ali eles inauguraram, esporte, claro. Inauguraram que dá pra correr. Um campo de futebol com grama sintética, se eu não me engano. Tá? Nós temos ali em frente à feira desse bairro aqui, Bairro ali? Não, aqui a feira aqui perto do SESI, do lado do SESI. Na Vila Amélia? Na Vila Amélia. Ali tem uma quadrinha. Ah, é verdade. Tem uma quadrinha ali. E ali também no Baripu, ali tem um negócio de skate ali, não tem debaixo do viaduto? Tem um skate na subida do Baripu. Mas essa quadra ali me chamou a atenção que houve uma reforma das tabelas de basquete, que quando eu passo ali, né, eu vejo uma turma de adolescentes e jovens jogando, brincando, jogando basquetezinho, tabela nova, redezinha nova. Isso não veio do privado, isso veio do público, pelo que eu entendi, porque ali é um espaço público. Da prefeitura que investiu. Conselheiro não tem uma quadra pública, tem o ginásio. Aonde eu quero chegar... O ginásio é onde? É de Duas Pedras? Ou é o do César? Esse de Conselheiro onde é? De Conselheiro é do lado do Feliciano Costa. Colégio, ali tem uma quadra. Tem um ginásio ali, tem um campo de futebol ali, mas aquele espaço ali, ele não é assim, entre aspas, ele é aberto ao público. Você pode marcar um horário para ir lá, mas não é como aquela quadrinha ali, você chega lá, está lá aberto para você jogar. Entendi. Eu não lembro onde se tem essas quadras em outros lugares, assim. Mas é correto ter? Ou não, é perigoso porque não tem um profissional? Então, ou não, é bom que haja? Como é que é? O que mais surgiu nessa gestão aí que eu pude verificar foram essas academias da terceira idade, que eu achei muito legal. Muito bom. Muito legal. Lógico que é pertinente, tem um quadrinho explicando, não tem peso, o peso que eles utilizam é o peso corporal, e tem movimentos para ativação articular. Mas, por exemplo, o Conselho vê com bons olhos, por exemplo, que as prefeituras do país todo tenham quadras públicas abertas e que as pessoas possam praticar seus esportes. Como que funciona isso? Eu conheci Maringá. Eu tive o prazer de conhecer Maringá. E ali eu vi uma estrutura... E é bacana, pública. funciona? Funciona. Por exemplo, uma criança quer jogar um tênis, quer aprender só particular. Particular. Aqui particular. Eu vi uma coisa muito interessante, deixa eu lembrar onde foi. Me perdoa. Mas isso é um debate, esse debate que eu coloco é importante, isso? Não entendi. Esse debate que eu tento colocar aqui, porque eu não sou da área, é importante que haja esses espaços de esportes abertos na cidade? Eu acho que sim, porque é a praticidade de não é um exercício prescrito, é uma forma de lazer. Um lazer, né? Okay. É um incentivo ao esporte. Entendi. Eu acho isso fabuloso. Entendi. E tem que ter. Uma coisa legal que fizeram,
e eu preciso falar com cautela porque tem algumas coisas que precisam melhorar, mas essa própria ciclovia é um incentivo a uma prática de esporte, que é pedalar. Entendi, muito bom. Né? A própria ciclovia mostra que há uma atividade física ali. Entendi. Existem algumas coisas que precisam acertar nessa ciclovia. Mas o raciocínio é correto, né? É óbvio, porque você vai deixar o carro em casa. Você não vai vir andando, vindo de ônibus, de carro. Ou você vai vir caminhando ou você vai vir de bicicleta. E isso já é uma prática de atividade física. Você movimenta a pessoa. Entendi. E aí a criança pode jogar aquela energia dela, pode soltar uma pipa num espaço. Sim. Pipa eu vejo muito em Friburgo. Isso eu vejo. Mas assim, se não tem um local adequado, ela solta perto da fiação, da rede elétrica. Isso, infelizmente, é assim. Até naquela reta ali do Rio de Conselheiro, a gente vê muitas crianças brincando de pipa ali. É uma forma de distração, de lazer. Isso é. A gente tem um parque municipal aqui. Só que o parque municipal, ele de uma certa forma, ele tem uma quadrinha lá de grama, tem parquinho, dá para fazer atividade lá. Mas, por exemplo, nem todo mundo tem o acesso, porque também é um acesso difícil. Porque o município tem 933 km², quer dizer, se o cara estiver numa outra região da cidade, é distante. Né? Eu entendo que poderia ter um espaço desse nos distritos. Olaria já tem ali, Conselheiro devia ter um. Lumiar e São Pedro, eu acho que eles têm lá, tem quadras lá, tem locais para atividade física, tem a própria natureza, né? A própria... Friburgo é uma cidade rica. A gente, dentro da área nossa área da educação física, a gente tá ligado a turismo, ligado a situações que a gente pode fazer escalada, a gente pode trabalhar com... E isso existe em Friburgo. Existe, tem pessoas profissionais vivendo disso e vivem muito bem. Entendi. De fazer uma trilha, de fazer uma caminhada num ambiente natural. Voltar um pouquinho para o curso, para a gente fazer esse paralelo curso, mercado e trabalho. Certo. Hoje, qual é o perfil? Eu queria que você falasse um pouco para o jovem ou para a mãe do jovem, avós que estão nos ouvindo, que acha que tem perfil para fazer a faculdade de educação física. Qual é o perfil? Como é que a pessoa sabe que ela gosta de educação física? É gostar de esporte? É esse o perfil? Como é que é isso? São N fatores que nos trazem esse tipo de público para o nosso curso. A gente identifica que muita gente vem porque gosta de jogar um esporte, muita gente gosta de uma academia. Mas quando chega dentro do curso, eles enxergam uma outra realidade. A gente estuda o corpo de uma forma bem intensa. A gente tem anatomias, isso de um modo teórico, isso de um modo prático. Nós temos trabalhos de movimentos, entender o movimento do corpo humano, o limite do corpo humano. A gente tem que entender qual é o tipo de musculatura que faz um tipo de movimento, flexão, extensão, como aquele movimento do esporte, da batida do vôlei, do chute da bola de um futebol, do arremesso de um basquete. A gente precisa identificar que tipo de musculatura e que tipo de movimento faz. E, mais ainda, qual é o melhor movimento para evitar lesão. Então, quando a gente entra mesmo na área... É muito maior. É muito mais complexo. E aí tem alguns alunos que se assustam. Nós já perdemos alunos porque viram o nível e não aguentaram o nível. Não aguentaram essa pressão. Vou lembrar, nós trabalhamos com a área de saúde. A gente tem que se preocupar com a área de saúde. A gente precisa ter o conhecimento de todo o processo em volta de um corpo humano. E você é individual. Eu sou individual. Eu tenho que ter um treinamento individual. A minha musculatura é diferente da sua musculatura. A sua estrutura é diferente da minha estrutura. Você tem que ter um treinamento diferente do meu. Você tem um objetivo, eu tenho um objetivo. Então, é assim que a gente precisa tratar. Mas olhando, é fácil. Mas a gente precisa fazer avaliações específicas para a gente poder entender como a gente vai fazer o seu treino. Porque eu não vou treinar você para hoje. Muitas pessoas adoram vir na academia em qual momento? No momento que sai do inverno e vai iniciar o verão. Para quê? Porque eu tenho verão, quero ir para a praia, eu quero ficar bonitão, quero ficar bonitona. Não é bem assim.
um treino, no mínimo, 1 ano. Pessoas sedentárias, então, nem se falam. A gente precisa cuidar com um processo muito lento. Lógico, a gente vai acompanhando esse aluno, vai vendo a evolução desse aluno e a gente vai trabalhando a evolução desse aluno. E aí são avaliações que a gente faz para ver a avaliação, o caminhar desse aluno dentro do processo de treino. Né? Professor, chegamos ao fim do programa. Que pena. Queria te agradecer e deixar um espaço para suas considerações aí finais. Certo. Estamos no momento, né, como a gente já havia falado aqui, onde pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer amanhã. Eu falo para vocês, pratiquem atividade física, procurem um profissional de educação física, procurem os alunos, as pessoas que estão me ouvindo desse lado, que tiverem interesse ou curiosidade em saber como é o nosso curso de educação física, eu me ponho à disposição para vocês, visitem a Estácio está aberta, não está tendo aula, mas tem pessoas aqui que podem nos auxiliá-los a informar como é o nosso curso. Então eu incentivo a prática, façam uma caminhada, tem bicicleta em casa, está lá servindo até de cabide às vezes, tira ela lá, faz uma manutençãozinha dela e vão fazer atividade física, porque o momento é esse. A gente está, eu creio, a gente está saindo de um tempo de Covid, já diminuindo essa condição e a gente vai ter um novo tempo. É como se fosse terminando uma tempestade e iniciando um tempo maravilhoso. E é esse tempo que a gente está vivendo. Então, se tem alguém com dúvida para mudar a condição que vocês vivem, esse é o momento agora. Muito obrigado, um abraço. Marum, muito obrigado também pelo tempo que passamos professor. Aqui. Muito obrigado. E obrigado a você de casa e até o próximo Estácio Entrevista. Até breve. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! Telespectadores da TV Zoom, olá, esse é o Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, campus Nova Friburgo. Eu sou o professor Marum, como já falamos em programas anteriores, esse programa é produzido pelos alunos de jornalismo, eles não estão aqui por conta da pandemia do coronavírus, para protegermos a saúde dos nossos alunos, e eu estou aqui apresentando, dando continuidade para que nós possamos trocar informações sobre a nossa cidade, sobre a nossa região e sobre a Estácio. E hoje vamos ter a honra de receber a coordenadora do curso de Psicologia. Não saia daí, o Estácio Entrevista volta logo após aí a vinheta. De volta com o Estácio Entrevista, e eu já dou boas-vindas à professora Maria Clara Rebel, já agradecendo a sua audiência. Professora, muito obrigado pela presença. Olá, Marum, tudo bem? Bom vê-lo. Olá, telespectadores. Para mim também é uma honra estar participando desse momento, dessa entrevista. Estou me sentindo muito bem-vinda desde já. Muito obrigado, professora, por aceitar o nosso convite. Professora Maria Clara, nesse mundo de hoje tão complicado, tão complexo, eu acho que a psicologia deve ter um papel central na vida das pessoas, mesmo que muitas ainda não tenham entendido isso. Como é que a senhora vê esse papel da psicologia no mundo de hoje? Olha, Marum, a gente vem de uma tradição, né, científica que separava corpo e mente, né? E a mente, ela acabou durante muito tempo sendo negligenciada como algo menor, né? A gente até às vezes, quando quer depreciar alguma coisa, a gente fala assim, você não está com frio, isso é psicológico. Mas, é verdade. Né? Mas a realidade é que a psique, ela influencia a nossa própria percepção de mundo, né? O modo como a gente procede, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos desejos, tudo isso está ligado à nossa consciência, à nossa personalidade. Então,
a psicologia, ela está em tudo e ela é parte integrante. Cada vez mais a gente percebe a relevância da psicologia na dinâmica da sociedade, tanto no nível maior, no nível macro, quanto no nível da nossa individual, né, no micro também. Ainda existe essa crença, professora, de que psicólogo é para maluco? Assim, eu sinto que as pessoas ainda têm um pouco de resistência, por exemplo, quando você diz assim, olha, seria importante você procurar uma ajuda, as pessoas têm uma visão assim um pouco... Ainda existe isso ou é só eu que sou do senso comum que tenho essa percepção? Não, no senso comum ainda existe muito isso. E isso se deve também ao fato de que a psicologia durante muito tempo era uma profissão restrita às camadas mais altas da sociedade. Então, psicólogo era para quem podia se dar o luxo de fazer uma terapia. Mas hoje em dia, a psicologia ela tem entrado cada vez mais no cotidiano das pessoas, tanto porque ela tem se tornado mais acessível para todas as camadas sociais, né? Já existe a possibilidade de você fazer terapia sem necessariamente ser uma pessoa com riqueza, uma pessoa abastada e tal, né? E também existe a desmistificação, as pessoas estão com menos preconceito com relação à psicologia, porque ela está sendo muito mais divulgada na mídia, né? Então, muitas vezes hoje, quando você abre um jornal, abre uma revista, quer dizer, eu ainda falo abrir, eu sou do tempo do jornal de papel, mas assim, quando você abre um site, quando você abre a internet, tem ali uma série de discursos e saberes psicológicos que estão cada vez mais presentes no vocabulário das pessoas, né? O curso de psicologia aqui é muito grande, tem muita procura. Então eu imagino que psicólogo não faça só terapia. Assim, a gente, né, que não é da área, tem essa percepção, mas a senhora podia falar um pouquinho em qual é o ramo de atuação do psicólogo? Bom, então, o curso de psicologia tem uma formação generalista e a gente prepara os nossos alunos para que eles atuem em diversas áreas. Uma área que eu percebo que está crescendo bastante é a área de psicologia da saúde, que coloca o profissional em contato com setores da saúde, como hospitais, ambulatórios, programa de saúde da família, elaboração de políticas públicas para a população, porque assim, quando você elabora uma estratégia de comunicação, você muitas vezes precisa do psicólogo para te ajudar a entender como aquela camada da população pensa e como direcionar aquela comunicação para aquele setor da sociedade. A gente tem também a psicologia cada vez mais presente, né? Até por uma lei que foi aprovada no ano passado e que agora a gente está lutando para que ela seja implementada, né? Que é a lei do psicólogo e do assistente social nas escolas de ensino médio. Então, a gente tem essa expectativa de abrir essa frente de trabalho super necessária nas escolas públicas, né? De ensino médio, junto com os nossos colegas de profissão, os assistentes sociais. Existe a psicologia jurídica, que trabalha junto às varas de família, sobretudo nos fóruns. Enfim, a psicologia ela é muito diversificada. E até arrisco dizer que o mercado do consultório, embora também esteja crescendo, é um mercado que já tem uma certa saturação. Então, o bacana, e é uma coisa que a gente procura enfatizar no curso, é explicar para o nosso aluno todas essas outras possibilidades de trabalho, né, disponíveis e ainda por abrir na sociedade, né? Ainda por conquistar, ainda por desbravar. O psicólogo, ele tem uma formação geral, como você falou. No segundo bloco a gente vai abordar mais sobre o curso, mas eu percebo que há assim, correntes muito diversas dentro do estudo da psicologia. Pro leigo, ou seja, para o paciente, para alguém que está procurando uma ajuda, ele precisa entender qual é essas correntes para que ele procure o profissional adequado ou não? Isso não interfere na escolha dele. Como que seria isso? Como é que ele sabe, por exemplo, que aquele psicólogo está mais alinhado com o que ele gostaria? Bom, então, tua pergunta é ótima e eu ouço muito esse tipo de questionamento. Na verdade, eu costumo dizer que vai muito... A grande questão é o profissional ser bom.
se o profissional é bem formado, se é uma pessoa que está sempre estudando, que está sempre buscando aprimoramento, porque psicologia, gente, é preciso que se diga, é uma missão para a vida toda. Você vai estudar o resto da vida se você quiser ser um bom profissional. Eu acho isso ótimo. Mas, né, estejam cientes disso. Então, o que conta é o profissional ser bem formado. Okay. As diferentes abordagens, as diferentes maneiras de olhar o ser humano, todas elas se dispõem a tratar o sofrimento humano. Então, não é uma coisa assim, a cognitivo-comportamental é melhor para tal tipo de patologia e a psicanálise é melhor para um outro tipo de patologia. Isso é uma especificidade que o público em geral não precisa dominar, é uma questão técnica. Então, assim, é claro que é lícito e permitido e eu acho super bacana quando o paciente chega para o profissional e fala, escuta, mas qual é a sua abordagem? E aí o profissional tem que responder qual é a abordagem, ele não pode escamotear, não, pero que sim, pero que não, chiclete com banana. Não, mas ele tem que responder qual é a abordagem dele. E é permitido, é claro, hoje em dia, a internet, que a pessoa pesquise qual é a abordagem e procure conhecer melhor se isso for do interesse dela. Mas, na real, isso cabe ao profissional, né? Então, a pessoa pode procurar ou não, se interessar ou não, querer saber mais da abordagem ou não, e pode, em determinados casos, procurar também. Existem aqueles que querem, não, eu quero uma abordagem mais especificamente voltada para tal questão. Eu me interesso mais, ou eu já li sobre psicanálise, psicologia junguiana, psicologia existencial, psicologia cognitivo-comportamental. Então, eu quero um profissional que siga essa abordagem. Tudo bem, mas não é uma coisa obrigatória, não. Vou explorar, nesse primeiro bloco, a gente está falando mais da psicologia, né? No segundo bloco, vamos falar do curso. Mas eu queria te perguntar sobre depressão. Eu ouço no senso comum, né, a gente que não é da área, não, é o mal do século, eu não sei o quê. Aí outros falam, isso é bobagem, procuram a igreja, que isso não existe, coisas do gênero. E me fala um pouquinho, o que é a depressão? A pessoa triste quer dizer que está com depressão? Desmistifica um pouco isso para nós que não entendemos muito, por favor. Então, a depressão, ela é classificada como uma doença, né, pelo Código Internacional, os dois códigos internacionais de doenças, né, que são o DSM-5 e o CID-10, tem uma classificação para a depressão com as subclassificações. Então, de fato, é uma doença, é um sofrimento mental que é diferente da tristeza que faz parte da condição humana. A gente precisa aprender, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né? A gente precisa aprender a lidar com os nossos momentos de tristeza, estar triste, ficar triste, é normal. A gente vive num mundo muito desafiador, a gente passa por muitas perdas ao longo da vida, e a gente precisa, pelo menos assim, no meu entendimento de ser humano, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento nos amadurece, nos humaniza, né? Faz com que a gente também desenvolva a capacidade de empatia, né, de entender o sofrimento alheio, o que é super necessário. Mas, se essa tristeza ela se prolonga por semanas ou meses, se essa tristeza começa a te incapacitar, né, nas suas tarefas diárias, se essa tristeza ela é tão forte que ela faz com que você perca assim, a capacidade de usufruir dos momentos que anteriormente você considerava prazerosos, então é possível que você esteja desenvolvendo um processo depressivo, um processo de adoecimento, né? E aí é bacana você procurar um apoio profissional, né? Um apoio terapêutico, e se o caso for muito severo, que você até mesmo procure um médico, um psiquiatra, para ver uma questão de medicação, porque assim, nos casos de depressão grave, e aí a gente está falando daquela depressão que a pessoa não consegue mais dar conta do trabalho, não consegue mais dar conta da higiene pessoal, né, corta os seus relacionamentos, não quer mais se relacionar com ninguém. Nesses casos assim, mais severos, aí a gente precisa de uma ajuda multiprofissional em que vai entrar o psiquiatra e o psicólogo também.
e às vezes questões complementares, né? Terapias complementares, como yoga, como arte-terapia, fitoterapia. Existem hoje as chamadas, né, práticas integrativas complementares que são de grande auxílio também. Agora, depressão é falta de Deus no coração? Eu não estou habilitada para falar isso, Marum, porque eu não sou uma autoridade religiosa. Eu sou uma autoridade dentro da psicologia. A religião pode ajudar a pessoa a sair da depressão? Em alguns casos, sim. Em outros casos, não, né? Quando a religião faz você se sentir culpado por estar triste, né? Quando a religião faz você se sentir pecador por estar sofrendo, então ela não está te ajudando, né? Ela está te afundando. Agora, se a religião te ajuda a ter laços sociais, a ter um grupo de parceiros, de amigos que partilham a mesma fé, se ela te oferece apoio, né? Se ela te faz se sentir conectado com algo maior, mais amoroso, mais compassivo, algo que conforta o seu coração, ela pode, né? Ela tem essa função complementar aí de auxiliar na saúde mental. Mas tem que ter esse discernimento, né? De entender assim, qual é o papel da religião na minha vida? Ela faz eu me sentir pior ou ela faz eu me sentir melhor, né? E melhor comigo mesmo, não é melhor porque eu me sinto melhor do que os outros. Eu sou virtuoso, o outro é pecador, eu estou aqui no pedestal da virtude e o resto, e aí te ensina a detestar o quem próximo. Né? Quem não é. Aí não está sendo de auxílio não. Bom, minha opinião como psicóloga, não como religiosa. Uma questão que eu queria tratar com você também, Clara, é entender um pouco mais do curso de psicologia, como é que ele opera e como é que a Estácio, o que a Estácio tem de diferencial. Mas como o pessoal que já está avisando que estamos no horário do intervalo, a gente vai aí para o nosso comercial e voltamos rapidinho com o Estácio Entrevista. Já agradecendo mais uma vez a sua audiência, já estamos de volta. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o par. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. Parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! Bom, estamos de volta com o Estácio Entrevista. Hoje estamos nos estúdios aqui da Universidade Estácio de Sá, nas Brownies, recebendo a professora Maria Clara Rebel, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia. Professora Clara, antes de começar perguntando o curso, a senhora é doutora, né? E eu acho importante marcar, assim, a sua presença em congressos e dos professores do curso, assim. Eu queria que você pudesse fazer um panorama sobre o grupo de pessoas que trabalha aqui no curso com você, de professores, e para mostrar um pouco com quem o aluno vai se relacionar em termos de docente. Certo. Bom, Marum, olha só. É aquilo que eu estava comentando contigo, né? A psicologia, ela é um campo que exige um constante aprimoramento. E os nossos professores, eles são um ótimo exemplo disso, né? Porque, primeiro que para dar aula na graduação, você tem que ter um curso de graduação completo e a especialização, que em geral é um curso de 1 ano e meio, e isso todos os professores da casa, de todos os cursos, possuem, né? Sem isso você não dá aula na universidade. Um diferencial interessante do curso de psicologia é que nós temos um bom número, eu acho que no momento nós temos 10 professores. Desses 10, 8 professores têm mestrado ou doutorado. Então, nós temos um grupo de professores, né, uma parcela, a maior parte deles é mestre, o que significa dizer que eles estudaram por 2 anos e escreveram uma dissertação dentro de uma universidade, né, e ganharam esse título ao término desse estudo, né? E eu mesma e, se não me engano, também a professora Brenda,
temos o doutorado, que é depois do mestrado, você faz mais 4 anos, você escreve uma tese sobre um assunto e você defende essa tese e ganha o título de doutor, né? Então, é bem puxado, bem exigente, né? Não é bem complicado, não é impossível. A gente sempre incentiva muito os nossos alunos a seguir pelo caminho da pós-graduação, que é uma forma ótima de você prosseguir, né, aprofundando o conhecimento, se especializando, mas, claro, exige, demanda um empenho. Então, esse diferencial humano, né, da formação acadêmica dos nossos professores, mas também da formação humana, né? Os nossos professores são pessoas muito parceiras, são colegas de trabalho, assim, com quem a gente tem uma relação muito estreita. A gente está sempre trocando informação, sempre tentando trabalhar como equipe, sempre tentando estreitar os nossos laços profissionais para que a gente possa oferecer para o aluno assim, uma coerência, né? De conduta, de relação com o aluno também, e isso eu acho muito bacana, assim, o espírito de equipe que a gente possui. O curso que a senhora coordena aqui na Estácio é o maior, se não for maior, junto com o direito ali, acho que são os 2 maiores. O direito é um tanto maior. O direito é maior, acho que depois a psicologia. É um curso muito procurado, né? Ele é manhã, noite. E qual é o perfil dessas pessoas que procuram psicologia? É muito diversificado ou tem um perfil? Como que é isso? Bom, o nosso curso, ele é noturno, né? Pelo menos assim, vamos lá. Ele tem 10 períodos, ele dura 5 anos. Ok. Até o 6º período, 7º período, ele é totalmente noturno. Quando o aluno começa a estagiar, os estágios às vezes acontecem de manhã e à tarde. Então, apenas em relação aos estágios, existe essa mobilidade de, dependendo da equipe de estágio que o aluno vai fazer, se, por exemplo, for numa instituição da prefeitura, por exemplo, que funciona de manhã e de tarde, aí ele vai ter que dispor de um horário na semana para estagiar nessa instituição. Mas o curso, oficialmente, ele é noturno. O horário das aulas é noturno? O horário das aulas é de 6h30 às 10 da noite. E o perfil do aluno, como que é? Perfil do aluno. Tem perfil? Não, o perfil do aluno é bem diversificado. A gente tem desde pessoas que já têm uma carreira profissional e estão querendo mudar de carreira ou realizar um sonho antigo, porque, assim, historicamente aqui em Friburgo, antigamente, quem queria fazer algo mais voltado para o campo da psicologia, havia apenas a opção da pedagogia, né, na Faculdade de Filosofia Santa Doroteia e tal. E aí, quando surgiu a psicologia, muitas pessoas falaram, não, mas eu sempre quis fazer, na verdade, psicologia. Então, a gente tem desde alunos que estão, assim, na faixa dos 40, 50, 60 anos, o que eu acho muito legal, até o pessoal que acabou de sair do ensino médio e tem todo aquele frescor, aquela intimidade também com as redes sociais, toda aquela dinâmica, né? Eu que me considero assim no meio do caminho, né, na atual etapa da vida, eu estou assim entre, né, a galerinha que chega com 19, 20 anos e a galerona que chega com 50. Então é super diversificado, os interesses são muito diferentes, tem gente querendo trabalhar em empresa, tem gente querendo trabalhar em escola, tem gente querendo trabalhar com consultório, tem gente querendo trabalhar em hospital, então assim, tem essa ebulição, sabe, é fervilhante, eu acho isso, pelo menos como eu entendo, eu acho isso muito legal. Eu também acho que é um curso vivo, né? O curso de psicologia é um curso vivo. Eu percebo que tem muito segunda graduação também. Até alguns alunos de cursos que eu coordeno, administração, jornalismo, né? Depois eles querem voltar a fazer psicologia. Eu acho que entendem a necessidade de entender melhor as pessoas. Eu não sei o que seria. Você também vê isso, muita segunda graduação na psicologia? Sim. Assim, eu acho que tem as pessoas que cursam jornalismo, cursam administração e percebem que a psicologia ela está no campo das ciências humanas e ela é uma graduação correlata que vai
aprimorar aquele profissional que vai dar a ele uma outra perspectiva, uma outra dimensão, né? Como também aqueles que começam a cursar. Isso eu não vejo tanto do jornalismo, não. Eu vejo isso em relação, às vezes, até à área de exatas. Okay. O pessoal começa a cursar, aí dá aquela desencantada, olha para a psicologia e vem para a psicologia, sem desmerecer, claro, as exatas, porque eu tenho muito carinho, respeito também. Claro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A área de atuação do psicólogo você já explicou, mas a psicologia é uma profissão regulamentada, assim. O que é privativo do psicólogo? O psicólogo pode prescrever medicamento? Como é que funciona essa coisa? Olha, o que há de mais privativo da nossa profissão, pensando aqui, é a aplicação dos testes psicológicos, né? Legalmente no Brasil, os testes psicológicos eles são da alçada do psicólogo, o que acaba fazendo com que o pessoal de administração e RH se interesse pela psicologia para poder legalmente utilizar esses testes em processos, por exemplo, de recrutamento e seleção. A gente não prescreve remédio, prescrever medicação é da alçada da medicina. O que eu costumo explicar de diferença entre medicina e psicologia é que na medicina você estuda 5 anos, também, né, é um curso que demanda, é muito profundo, muito complexo, muito difícil, e você tem 1 ou 2 cadeiras de psicologia, psiquiatria, né, 1 ou 2 semestres, e no final, se você quiser, você vai fazer a especialização em psiquiatria. Então, você vai estudar 2 anos, a mente humana, a consciência, a linguagem, memória, todas essas questões, personalidade, sem dúvida. No caso da psicologia, você vai passar 5 anos estudando a mente humana, né, e as dinâmicas de interação social, a questão da personalidade, as psicopatologias. Então, num certo sentido, a gente, sem desmerecer, a gente conhece mais de mente humana, a gente ficou mais tempo se debruçando sobre o assunto da consciência humana, da mente, da personalidade, do que a própria medicina. Mas prescrever remédio é da alçada dos médicos. Então, o psicólogo ele trabalha sobretudo com a palavra, né? Com a compreensão que ele tem de mente humana, com a escuta, com uma escuta ativa, né? Uma escuta diferenciada, diferente de um amigo, diferente de um namorado ou namorada, diferente de um líder espiritual, porque é uma coisa que eu também falo muito em sala de aula, né? Por exemplo, esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença, né? Mas não é um pecado. Você não é um pecador por ser esquizofrênico, né? Agora, homossexualidade. A homossexualidade não é uma doença, mas em muitas religiões ela é um pecado. Então a escuta do psicólogo não é a escuta do pecado ou da virtude, né? É a escuta do grau de sofrimento que aquela pessoa está experimentando, né? Vai mais envereda mais por esse olhar da saúde. Então essa questão da sexualidade humana também é uma questão muito, muito recorrente na psicologia. Do 1º ao 10º período, a gente fala de sexualidade bastante. Mas eu digo, no próprio paciente também, ele tem, uma parte do sofrimento dele pode advir de relacionamentos, de problemas conjugais, ou enfim, esse sentido é muito comum, então. Podemos dizer que o ser humano está tendo dificuldade de compreender a si próprio, ou será que isso aí seria muito leviano da minha parte? Não, está corretíssimo. A gente está... Bom, aí vai muito de como é que a gente lê a humanidade, né? Sim. Mas a gente está primeiro assim, a gente está num processo de cisão, de alienação com relação ao conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo. E talvez, assim, eu acho... Como isso? Não entendi esse negócio, não. Me conta esse negócio aí. Explicando, eu acho que está faltando autoconhecimento. Ah, sim. A gente está tão... funcionando no automático, que a gente não para, às vezes, para perceber se a gente está triste, se a gente não está se sentindo bem dentro de um relacionamento, se a gente não está se sentindo bem dentro de um trabalho. Então, assim, a gente fica só no automático. É produzindo, né? É produzindo, é sendo só mão de obra de trabalho, por exemplo, e vai vivendo aquela rotina. Ou vivendo aquela rotina da esposa, do esposo, do pai,
né? E às vezes reproduzindo coisas que os nossos pais ensinaram que a gente nem sabe se de fato é bom pra gente. Um modelo de relacionamento, eu estava atendendo agora antes de vir para cá, e a pessoa estava comentando comigo assim, poxa, a gente foi educado com chinelada, a gente foi educado com ameaça de cinto. Será que a gente precisa reproduzir isso? Entendi. São poucos os que, né, a gente vai no automático. Quando a gente vê, a gente às vezes já está ali sacudindo a criança, né? Porque nossos pais fizeram com a gente e aparentemente funcionou. Então esse processo assim, de falta de autoconhecimento com relação a gente mesmo provoca uma série de sofrimentos, porque a gente vai varrendo a sujeira emocional para debaixo do tapete. A gente não quer enxergar que a gente está triste. E a gente vive um mundo de uma autoexigência enorme, porque é claro que eu não posto no Instagram aquele prato de arroz requentado no micro-ondas com feijãozinho de anteontem, né? Eu posto no Instagram aquela coisa artificial. No dia que tem aquela festa grande lá. O dia que tem aquele combinado japonês do meu aniversário, eu tiro um monte de foto e vou postando ao longo do ano, assim, sextou, sextou, sextou. Então essa exigência de estar sempre bonito, de estar sempre bem sucedido, faz com que os nossos níveis de frustração aumentem enormemente. A gente vive numa sociedade bem adoecida, né, Maru? Puxa vida, é muito triste mesmo. A psicologia é muito especial. Eu acho que você, Clara, vai ser convidada para vir mais vezes, nos ajudar a pensar, ou outros professores que você indique. Ótimo. Estamos chegando, infelizmente, ao final, agradecendo a você de casa mais uma vez o carinho da atenção, e eu vou abrir o espaço para que a senhora possa fazer as suas considerações finais, não sei se convidar os candidatos, ou falar com os pais, ou enfim, a mensagem que a senhora quiser deixar de qualquer natureza, por favor. Bom, em primeiro lugar, Maru, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia estar aqui hoje. E para vocês, telespectadores, fica o meu convite para que vocês conheçam mais sobre o curso de psicologia. As portas do nosso curso estão abertas. Se vocês quiserem, né, vir conversar comigo, eu sou super acessível, tenho Instagram, Facebook, e o corpo docente, né, também está super aberto e disponível. Todos eles trabalham na cidade, são pessoas conhecidas em vários espaços. Se também, né, você que está interessado em fazer psicologia, quiser vir assistir uma aula, vem falar, entre em contato com a gente franqueia, né, as aulas dos primeiros períodos de introdução à psicologia, história da psicologia, que são aulas super instigantes, super bacanas, para você ter uma ideia, né, se você quiser viver a experiência de ter uma aula experimental aqui com a gente, sinta-se muito convidado, muito bem-vindo, e estamos, né, de portas abertas para você conhecer o nosso curso, tanto nesse momento assim, mais telepresencial, como quando voltarmos a nos encontrar presencialmente para conhecer o serviço de psicologia aplicada, que também é uma referência aqui na cidade e na região. Tá bom? E é isso. Bom, a você de casa, mais uma vez um abraço a todos aqui da TV Zoom, Noé, que está aqui nas câmeras, a todos que nos apoiam, os editores, e obrigado pelo carinho, pela atenção, e até o próximo Estácio Entrevista. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.